Ok, então, recomeçando, eu trouxe 4 exercícios simples para a gente tratar alguns assuntos que a gente discutiu nessas 2 aulas. Então, começando por um problema de troca de calor, a ideia é o seguinte: você tem um reservatório qualquer, né, com um volume de água, 250 gramas, a 25 graus Celsius. Ok? Então, eu dou a massa do líquido e dou a temperatura inicial. E a pergunta é: quanto gelo, a temperatura conhecida de menos 20 graus Celsius, deve ser adicionada ao reservatório para se obter água a 0 graus? Para fazer isso, né, você vai ter que desprezar as perdas para o reservatório e considerar, aqui é uma consideração importante do problema, que toda a água final ela está no estado líquido. Então, a água líquida ela não se transforma em gelo. Você tem, então, duas partes do seu sistema, água e gelo, e como o sistema é fechado, está isolado, a princípio você está desprezando as perdas, você vai ter a troca total de calor, ela é 0, porque não troca calor com o exterior. Então, calor total aqui, o somatório dos calor trocado é 0. Então, quem cede calor é a água que tem a temperatura maior, 25 graus. Ela vai ceder calor e vai chegar ao estado líquido. Então, ela vai fazer essa passagem aqui de 25 graus para 0 graus. Então, o calor cedido pela água vai, quando ela vai da temperatura, quando ela sofre uma variação de temperatura, ΔT da água, na minha anotação aqui, é a temperatura final, né, que é 0 graus, a gente conhece, é dado, menos a temperatura inicial da água, que é 25 graus. Então, ela vai perder calor nesse processo. Agora, o gelo, se o estado final é todo de água, então o gelo ele vai ter que ganhar calor para sair de menos 20 graus até 0 graus. Esse processo é definido por um processo bem conhecido, né, mc∆T, onde a temperatura final menos inicial do gelo está definido aqui. Final 0 graus, inicial menos 20. Ok? Mas, como tudo vira gelo, vai ter um processo aqui sem variação de temperatura, né, eu represento dessa maneira, do calor de fusão para fundir o gelo. Então, muito bem, o primeiro termo da água, já estou resolvendo, né? Então, apresentei o problema, já resolvo direto, podia dar um tempinho para vocês, mas sugiro que vocês tentem repetir depois. Então, a expressão da troca de calor, a gente viu, troca de calor é igual, proporcional à massa, vezes é linear com a variação de temperatura, e dependendo do material, no caso aqui da água, você tem um coeficiente. Esse coeficiente é diferente se a água está no estado sólido ou líquido, então você põe um índice aqui, gelo ou água. Então, nesse caso aqui, para representar esse primeiro processo aqui, eu tenho a massa da água vezes o C da água vezes o ΔT da água, que está explicitado aqui. Então, essa é a transferência de calor, o termo do calor da água,
e esses dois termos do gelo. Primeira parte, levar a temperatura de menos 20 a zero, então, massa do gelo, que eu não conheço, né, minha incógnita, massa do gelo, C, coeficiente do gelo, ΔT. Esse ΔT aqui é de menos 20 a zero. Final menos inicial. E nesse processo aqui é a massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Essa soma ela é zero porque o sistema está fechado e a troca de calor ela é interna. Então, muito bem, substituindo chamando agora da temperatura final simplesmente de T, então é T menos temperatura inicial da água, aqui é T menos a temperatura inicial do gelo, e esse processo é a temperatura constante. Eu tenho que resolver essa equação para quem? Para, repito, a massa do gelo. A massa da água é dada, os coeficientes são conhecidos, as temperaturas iniciais e finais são dadas, esse cara também é dado, é só obter o valor de mg. Reorganizando essa equação, botando o mg, a massa do gelo em evidência, esses dois termos aqui, fazendo bem devagarzinho para ficar claro. Então, você tem a massa do gelo, esse termo aqui e esse termo aqui estão entre chaves, massa do gelo, e simplesmente escrevo o termo. Se eu boto para o outro lado da igualdade, atenção, eu agora fico então com T inicial da água menos T. Ops, houve uma mudança aqui. Atenção. Muito bem, dessa maneira eu divido tudo por esse termo aqui e isolo mg. Então fica MaCa T1A menos T dividido por esse termo em colchetes aqui. Pronto. Essa é a expressão que me permite calcular a massa do gelo, onde todos os valores aqui, os valores numéricos são conhecidos. Então, substituindo os valores dados no problema, eu obtenho que a massa de gelo é, então, de 0,070 gramas. Eu tinha 250 gramas de água e eu queria descobrir qual é a quantidade de gelo para que todo mundo termine 0 graus líquido. Preste atenção, aonde é que você pode fazer tudo isso e errar numa parte fundamental, que é obter os valores numéricos e tal, onde é que você pode errar. Tem que ter muito cuidado que, nesse caso aqui, você pode usar tanto a temperatura em Kelvin quanto em Celsius. Por quê? Porque o intervalo na escala Celsius e o zero ele é diferente, mas o intervalo na escala é o mesmo. Então, se você quer fazer uma diferença, tanto faz se você vai ter um 273 aqui, mais um 273, que vai cortar num termo e outro. Então, quando tem uma diferença, não tem problema. Você pode deixar em Celsius. Mas, se você estiver inseguro, transforma sempre tudo para Kelvin, que é a unidade do sistema internacional. Então, nesse caso aqui em particular, vou fazer outro exemplo aqui, onde você não tem diferença. A temperatura, o termo de temperatura não é a diferença e tem que usar em Kelvin, senão você comete um erro grosseiro devido a problema de unidade. Ok? Outra questão de unidade aqui é que esses coeficientes estão definidos no sistema internacional. Então, se você usa os dados do problema, usa os valores em grama, vai dar tudo errado. O valor numérico vai ficar completamente errado e o engenheiro tem que ser capaz de me dar uma resposta correta para poder eu usar esse meu resultado. Mesmo, e aí vale um certo bom senso, se quando você tem 250 gramas de água e
quer saber quanto gelo vai colocar. Se você obtiver vários quilos ou micrograma, você desconfia que tem um problema aí. Mas, de toda maneira, o melhor procedimento é já deixar as unidades no sistema internacional e a massa, então, da água é 250 gramas, é 0,25 quilogramas. Tranquilo? Então, um problema relativamente simples, porque não tem nenhuma sutileza, não tem nenhuma passagem, embora tenha duas etapas aí, né? Você tem essa etapa em que o gelo aumenta a temperatura e faz uma transição de fase com a temperatura constante. Um exemplo bem completo, na verdade. Ok? Como não tem nenhuma manifestação, suponho que está tudo entendido, está tudo claro, e a gente passa para o segundo problema, conceitos de gases, né? Conceito básico da equação de estado, e a ideia é o seguinte: você tenta descrever uma situação relativamente realista, onde você tem um cilindro de mergulho que contém 11 litros de ar. Então, mesmo quando esse cilindro está vazio, ele contém a pressão, uma atmosfera, a pressão ambiente, né, uma atmosfera, o ar não vai sair do cilindro, porque ele está em equilíbrio. Ele precisa de uma pressão maior para poder sair, principalmente se você for mergulhar onde a pressão é maior. Então, os dados são que como ele está vazio, a pressão é conhecida, é uma atmosfera, e a temperatura, digamos, seja ambiente, lá onde está o cilindro, 21 graus, um dia aí do nosso inverno. Então, você põe o compressor de ar para encher esse cilindro e a pressão final é 10 a 7, a pressão atmosférica da ordem 10 a 6, então você aumentou razoavelmente aí de praticamente uma ordem de grandeza a pressão dentro do cilindro. Então, 2,1 vezes 10 a 7 Pascal. E quando você faz trabalho aí, quando você aumenta a pressão, desculpe, você vai, de uma certa maneira, você fez trabalho sobre o ar para comprimir ele dentro do cilindro. Então, a temperatura sobe, nesse caso aqui, para 42 graus. Estava em 21, foi para 42. A pergunta é: qual a massa que foi adicionada ao cilindro? Então, já tinha uma quantidade de ar lá dentro, né? Tinha massa. Então, primeira coisa interessante a considerar é que, se você está falando de ar comprimido, lembrar que a composição do ar é essencialmente hidrogênio, praticamente 80% do ar é hidrogênio, pouco mais de 20%. Então, vamos lá, só 78% nitrogênio, 21% oxigênio, e tem outros gases, né, gases raros e etc., que complementam. Cerca de 80% de nitrogênio, os dois principais, nitrogênio e oxigênio, 20% de oxigênio. Então, se você fizer uma média ponderada, a massa molar do ar é em torno de 28,8 com massa molar. Isso quer dizer que em 1 mol, você tem, 1 mol pesa 28,8 gramas. Ou se você tiver uma amostra de ar que pese 28,8 gramas, ali dentro você tem 1 mol de ar nessa composição aqui, nitrogênio, oxigênio e outros gases. Lembrando que a massa, é isso que a gente está procurando, é o número de mols vezes a massa molar. A massa molar eu tenho, e se eu calcular o número de mols, eu tenho, então, a massa em gramas ou quilograma.
Muito bem. O que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar a equação de estado, a equação dos gases perfeitos. P1, V1 é igual a N1, RT1. Ou na situação inicial ou na situação final, P2, V2 igual a N2, RT2. Tá certo? Faça a diferença entre 1 e 2. Então, o que eu quero saber? De quantos mol variou. Então, eu calculo o número de mols final menos o número de mols inicial. É isso que eu quero saber. Essa variação. Quanto foi adicionado? O número inicial já está. Eu posso calcular também, mas não interessa agora. Então, isso aqui é dado, substituindo por essa expressão dos gases perfeitos, eu tenho essa expressão, e se eu substituir pressão final, volume final, 11 litros, o volume não varia, posso botar em evidência, temperatura final, temperatura inicial, tenho todos os dados, então isso é um problema relativamente simples, eu obtenho o quê? O número de mols, 88,1 mols. Então, volto aqui e sabendo que em cada mol eu tenho 28,8 gramas, faço o produto aqui, então, 28,8 gramas ou 28,8 quilogramas a vezes 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 para passar de grama a quilograma. Então, eu calculo a variação da massa, M delta N, a variação do número de mols, e obtenho, então, obtenho aqui o valor de 2,54 quilos. 2,5 kg quando eu passo da pressão atmosfera a uma pressão de 2,1 vezes 10 a 7 Pascal. Pressão atmosférica 1 vezes 10, aproximadamente 1 vezes 10 a 6 Pascal. Ok? Nesse caso aqui, preste atenção, muita atenção, se você não usar a temperatura em Kelvin, vai dar errado. Por quê? Porque o valor dele aparece aqui de maneira direta. Então, você pode errar por um fator muito grande se você usar a temperatura em Celsius. Não é uma diferença aqui, ok? Diferença dos dois termos, mas não de temperaturas. Tranquilo? Então, esse problema também relativamente simples, só lembrar de que, se você quer saber a variação de massa, basta calcular a variação do número de mols. Tendo número de mols, você tem que ser capaz de calcular a massa, tendo a massa, saber quantos mols você tem, e assim por diante. E quem permite essa transformação é o valor da massa molar. Ok, terceiro exercício. Então, você tem, num gás, você tem uma distribuição, dada uma temperatura, você tem, a gente discutiu bem isso, tem uma distribuição de velocidades, né? Uma distribuição de Boltzmann, de velocidades, né? Bonitinho isso. Uma distribuição P de V, dV. Ok? Então, e essa distribuição depende da temperatura. Com a temperatura menor, ela está tem velocidades menores, para uma temperatura maior, ela está a velocidade média. Então, vocês têm que poder resgatar o valor. Velocidade média, velocidade mais provável e conceitos desse tipo, né? Os conceitos lá da estatística. Ok. Então, do que a gente obteve, qual o problema? O problema é saber qual é a energia cinética média de um gás molecular, um gás ideal, tá certo? Então, posso usar a equação de estado a 27 graus. Então,
a energia cinética de uma partícula é igual a 3 meios de kT. Tá certo? Se eu quero saber de todo o gás, eu tenho que multiplicar isso pelo... Isso tem que ser a massa total do gás, e aqui eu tenho que multiplicar por o número de partículas, né, se isso aqui for a massa total. Para uma única molécula, esse é o valor. Então, eu calculo essa energia cinética média, esse valor total aqui, era igual a quê? A 3 meios de kBT. Ora, independe do gás, tá certo? Então, isso é 3 meios de K, constante de Bose, para o sistema internacional, temperatura 273 mais 27, 300 Kelvin. Então, 300 Kelvin, e eu obtenho esse valor em joules. Por que eu sei que é em joules? Porque minhas unidades, tudo aqui é do sistema internacional, unidade de energia é joule. Então, para estender um pouco esse problema, para 1 mol, se você tem energia cinética média aqui por partícula, para 1 mol, você basta multiplicar aqui por N. Isso aqui é para cada um, multiplicado por N. Não. Eu teria que multiplicar, nessa expressão aqui, teria que multiplicar, desculpa, por N, o número de partículas. Tá certo? Aqui eu estou... ou eu uso essa expressão 3 meios de NKT, ou igual a 3 meios de N minúsculo, número de mols, RT. Tá certo? O N, o número de partículas, que é um número comparável ao número de Avogadro, ou número de mols aqui. Então, nesse caso aqui, eu posso usar N, o número de mols, RT. Então, a energia cinética desse cara aqui, se eu tenho 1 mol para todo o meu sistema, eu tenho, então, substituindo os valores, com N igual a 1, eu tenho esse valor aqui da energia cinética média de 1 mol para 1 mol, nesse caso que a gente fez aqui. Eu obtenho esse mesmo valor se eu multiplicar isso aqui pelo número de Avogadro, né, que é um número de Avogadro. 1 mol é o número de partículas, é 6 vezes 10 a 23. 0,2. Ok? Então, se eu multiplicar isso aqui, 6 vezes 6 alguma coisa, eu vou obter esse número aqui. Tranquilo? Quem é a velocidade média? Então, volto para a minha expressão para a minha única partícula. Agora eu preciso da massa de uma partícula. Ali eu tinha energia, né, que era esse termo todo, a energia média, a energia cinética média de uma partícula, e obtive o valor da energia térmica correspondente a uma única partícula, então pude comparar. Mas agora eu quero saber quem é a velocidade média. Para isso, eu tenho que escrever a massa de cada partícula. Então, o VRMS do inglês, valor médio quadrático, e raiz média quadrática, sei lá. E, então, você tem o V, que é o 2, aí com esse 2 aqui, então, 3kT dividido por M, raiz quadrada desse valor. Então, os livros apresentam isso como se fosse uma expressão nova e tal,
Mas, simplesmente, essa expressão da velocidade média quadrática vem dessa expressão que eu apresentei para vocês, energia cinética igual a energia cinética por partícula igual a 3,5 de kBt, a energia térmica por partícula. Então, a velocidade média, eu preciso da massa. Quem é essa massa aqui? Eu tenho a massa molar, e se eu dividir a massa molar pelo número de Avogadro, por número de partículas, eu tenho a massa total de 1 mol, eu divido pelo número de Avogadro, eu tenho, então, se eu tiver esse cara aqui em gramas, a massa molar em gramas, eu vou obter a massa total em gramas dessa amostra. Ok? Então, basta dividir a massa molar. Se tiver em quilograma, vou obter esse cara aqui em quilograma. Então, a massa molar dividido pelo número de partículas em 1 mol é o número de Avogadro. Então, eu obtenho a massa de uma única partícula e, com isso, calculo o valor de VRMS, nesse caso aqui, da ordem de 500 metros por segundo. Tranquilo? Então, praticar esse tipo de problema. Qual o conceito importante? Energia cinética, a energia térmica da partícula está associado à energia cinética, mas num gás associado a esse movimento aleatório, e você está falando de velocidade média, porque você tem uma distribuição de velocidades. Então, as velocidades, tem poucas velocidades aqui. No limite que V igual a zero, a velocidade, uma partícula parada, a probabilidade de encontrar uma partícula parada é zero. Isso, o número de partículas com pequenas velocidades vai crescendo. O máximo aqui, no valor mais provável, tem o valor médio, e essa distribuição diminui, para as velocidades, altas velocidades vai diminuindo. E o que caracteriza isso é um valor médio que é dado por essa expressão aqui, quando eu comparo a energia cinética média com a energia térmica de cada molécula. Razoável? Muito bem. Vamos discutir muito um último problema, em que a gente vai analisar o diagrama PV, tá certo? Então, cobrimos alguns tópicos do que a gente tratou nessas duas últimas apresentações, essas duas últimas aulas, e esse problema aqui, esse exercício é o seguinte: você tem um diagrama PV e tem o sistema evolui de um estado A para um estado B por esse caminho, depois volta de B para A por esse outro caminho. Discutir com vocês ainda hoje sobre isso aqui, o sinal do trabalho, etc. Então, é isso que a gente vai revisar agora. Então, partindo do ponto A, em um processo cíclico, né? A vem para B e volta para A. O sistema volta ao estado inicial, evidentemente, por definição. Nesse processo anti-horário, está indicado aí na figura. Então, nesse ciclo, eu estou afirmando que o trabalho é menos 500 joules. Né? E a primeira pergunta, por que é negativo? Então, é lembrar a explicação que eu dei para vocês antes, que esse trabalho dessa primeira parte aqui, então a primeira parte do ciclo é vir daqui para cá, o trabalho é a área sobre essa curva. Eu estou aumentando o volume, então esse trabalho aqui é positivo. Tá certo? Então esse trabalho aqui, sei lá, a biva, ele é maior do que zero. Na volta, ele está vindo de B para A, por outro caminho. Qual é a área? É esse cara aqui. Tá certo? Então, esse trabalho em azul, de B para A, ele é negativo. Volume
final menor do que o volume inicial. A pressão é sempre positiva, então o trabalho aqui é negativo. Ora, qual é o trabalho líquido aqui? Quem é o trabalho líquido? A diferença entre os dois é esse cara aqui, só que o negativo é maior do que o positivo. Então, o seu trabalho nesse ciclo aqui ele é negativo. Por isso que o sinal é negativo, porque eu eu executei primeiro um trabalho menor, depois um trabalho maior. Qual é a variação de energia interna do sistema? Como é que eu calculo a variação de energia interna? E a terceira pergunta: quanto calor é adicionado ou retirado nesse processo? Ora, para calcular, então, a resposta, o que eu mostrei ali para vocês está repetido aqui, o trabalho nessa fase aqui é positivo, nessa fase aqui é negativo, descrito de uma maneira muito mais detalhada, que é a integral de P, dV, o P é constante, V de B é maior do que V de A, então o trabalho de AB é positivo na ida, negativo na volta com a área maior. Então, essa área aqui, o balanço aqui é negativo. Porque o que é que eu posso dizer sobre como é que eu calculo, o que é que eu posso dizer sobre a variação da energia interna do sistema? Eu saí desse ponto, vim para cá e voltei para cá. O que é que eu sei, então, sobre a energia interna? A energia interna aqui é o de A. Quando eu voltei para cá, era o de A. A energia no ponto A. O índice A, o função de T, índice A. Esse cara é igual a esse, então quem é a variação da energia interna? Alguém disse zero. Muito bem. Então, a variação de energia interna é zero. Por quê? Porque o processo é cíclico. Voltei e U é uma função de estado, o de A igual ao de A. Muito bem. E com isso me ajuda a calcular, então, quem é o calor. Como esse sujeito aqui é zero, a variação de energia interna é zero, então o calor é igual ao trabalho. Passa o Q para o outro lado, então o Q é também menos 500 joules. Ou seja, se não houver variação de energia interna, o trabalho é igual ao calor cedido pelo sistema. Né? O calor positivo eu estou cedendo ao sistema e, nesse caso aí, esse trabalho foi cedido pelo sistema. O que mais eu posso comentar? É que vocês façam todos os outros exercícios dos outros livros que vocês tiverem acesso. Todos os outros. Ok, pessoal? Então, vou distribuir ainda mais uma lista de exercícios sobre esse assunto, que a primeira cobriu, tipo, a retilan resistiu, não.